Uma boa noite às irmãs, aos irmãos, às amigas e aos amigos da Central de Osasco. Eu sou o pastor Jonatas Mendes, sou pastor associado do Distrito de Osasco, que é composto pela Central de Osasco e também pela Igreja do Kennedy. E nós agradecemos a sua participação a cada semana na série que estamos realizando aqui, chamada Cuidará de Mim Também. Essa série ela leva o título de um hino muito conhecido, o hino 371 do Inário Adventista. Se possível, vai estar aqui na descrição do vídeo, para que ele também possa, em algum outro momento, fortalecer a sua fé e a sua comunhão. Bom, amigos, nós comentamos aqui na primeira semana dessa série, falamos sobre a paciência para esperar, como Abraão necessitava desenvolver a paciência. Foram 25 anos entre a promessa que Deus fez a ele e a sua esposa e o cumprimento da promessa de um filho que eles teriam, chamado Isaac. Depois nós vimos também sobre abatidos, mas não derrotados. Falamos sobre a vida de Davi, do jovem Davi, que teve que enfrentar muitas dificuldades já na sua juventude, até também que a sua promessa fosse cumprida e ele se tornasse um rei escolhido por Deus. E hoje nós vamos falar sobre Confie em mim somente. O título de hoje, então, ele tem também base no hino 371 e fica esse incentivo para que você possa, nas suas horas tranquilas, nas suas horas individuais, nas horas que você tem disposição, que você possa ouvir esse hino também. Então, amigos, para que nós possamos começar aqui a meditação dessa noite, eu vou convidá-los então para que nós oremos, para que nós possamos abrir a palavra de Deus. Então feche seus olhos e vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor está nos dando. Obrigado também por mais uma semana em que estamos aqui acompanhando esta série. Obrigado também pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida a cada dia. E obrigado pela tua bondade e obrigado pela tua misericórdia. Senhor Deus, vamos meditar aqui brevemente em um tema que fala muito ao nosso coração, que nos ajude ao falarmos sobre esse tema, que nós possamos sair daqui fortalecidos. Tenha compaixão e misericórdia de nós. Tenha compaixão e misericórdia dos que estão em aflição. Tudo isso nós te pedimos, não porque merecemos. Ilumina-nos a mente ao abrirmos a tua palavra. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém. Então eu convido você agora, neste momento, para nós abrirmos a Bíblia em Mateus 6, versos 25 e 26. Esses versos, inclusive, eles são os versos que dão origem ao refrão do hino Cuidará de Mim Também. Então diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então aqui nós lemos Jesus incentivando os seus filhos e as suas filhas para que nós observemos como ele cuida dos animais, como ele cuida das aves e como nós precisamos ter essa confiança em Deus. Para nós completarmos então esse cuidado que Deus nos oferece, vamos ler também Mateus 7, versos 7 até o verso 11. Versos 7 a 11. Basta virar uma folha que você já vai estar na passagem de Mateus 7, 7. Diz o seguinte:
Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então aqui Deus também falando que se nós que somos maus, que temos um coração pecaminoso, nós queremos dar o melhor para os filhos ou para as pessoas que nós amamos, quanto mais Deus também deseja nos dar o melhor. Para o tema dessa noite, que nós vamos falar Confie em mim somente, eu convido você então para que você abra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 11 a 17. Essa é uma história muito importante, muito interessante, e é uma história que essa noite ela precisa nos fortalecer. Então, se você tem condições, vamos ler aqui então Lucas agora, apenas confirmando, Lucas 7, a partir do verso 11 até o verso 17. Diz o seguinte: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Bom, aqui nós lemos sobre a história de uma viúva de Naim, e nós já vamos comentar. O que nós precisamos extrair hoje, nessa noite, nessa meditação? Hoje nós vamos falar das nossas horas de aflição. Existem vários tipos de aflição, existem aflições e medos de diversos assuntos. Então existem medos de... A gente alimenta medo pela perda de recurso, pela perda de emprego, pela perda emocional, pelo medo das dívidas, por medo de assumir compromissos, medo de ser traído, medo de sofrer ingratidão e tantos outros medos. E o texto bíblico de hoje, ele fala sobre o maior dos medos de um ser humano, que é o medo, ou o que é a morte. E hoje nós precisamos falar sobre isso. Como eu e você nós temos lidado com este assunto, sobre a morte. Será que nós ficamos com medo só de pensar nisso? Nós somos fortes o suficientes? Ou nós nos sentimos bem esclarecidos quanto à morte? A verdade é que nós, somente quando passamos por essa situação ou por essas situações, é que nós conseguimos verificar se o nosso coração está esclarecido, se o nosso coração está em paz. E aí, amigos e amigas, talvez você já tenha ficado muito próximo de passar por isso, pela morte. Talvez você já tenha sentido muito medo também de perder um esposo, a esposa, um filho, uma filha, um tio, uma tia, um primo, uma prima, um amigo,
ou uma amiga, um avô, uma avó, um conhecido, uma conhecida, um irmão ou uma irmã de igreja. E tudo isso traz um pouco de aflição, um pouco de receio no nosso coração. O texto de hoje, então, ele vai nos ajudar a nos preparar para nos fortalecer, para saber lidar com essas situações. Você viu que o texto de hoje ele é bem curtinho e é possível que quando nós lemos essa passagem, nós passemos bem corrido. É um texto curto e a gente passa assim, às vezes, sem conseguir parar para refletir tudo aquilo que ele deseja nos ensinar. Então, nessa noite, nós vamos procurar, de alguma forma, extrair algumas lições para nós. A primeira questão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é nós pensarmos no seguinte: Lucas é o único dos que relataram a vida de Jesus que menciona essa história. Ele é o único. Mateus não relatou essa história, Marcos não relatou essa história, João não relatou essa história, mas Lucas, ele relatou essa história. Interessante que Lucas, ele foi evangelizado por Paulo, né, de acordo com os escritos da Bíblia e também com alguns escritos históricos. Ele conheceu a Jesus apenas ouvindo a história de Jesus. E por isso ele aceitou e passou a seguir o Mestre. Lucas, então, ele escreve esse relato da história de Jesus porque ele fez uma investigação com aquelas pessoas que andaram com Jesus. Então, aquelas pessoas que andaram com Jesus é que contaram sobre essa história, sobre mais essa história. Então, Lucas, ele faz esse relato e ele manda, se você ler em Lucas 1, verso 4, ele manda isso para um amigo. O Evangelho de Lucas é uma carta que ele está enviando para um amigo chamado Teófilo. Um segundo ponto interessante é que Lucas ele não tem a origem judaica. Ele tem nome e provavelmente seu nascimento também na região grega. Ele é de fala grega. Lucas, inclusive, ele tem a melhor redação, ou entre as melhores redações do Novo Testamento, porque o grego para ele era uma língua fluente. Provavelmente Lucas também, talvez ele tivesse sido médico, e também alguns dizem que ele pode ter sido advogado. Por isso ele tinha habilidade em fazer redações, em selecionar os textos, selecionar as histórias. Isso nos ajuda a entender um pouquinho sobre o foco que ele vai dar no Evangelho de Lucas, que fala sobre pessoas que não são tão valorizadas, como pessoas doentes, como pessoas que são estrangeiras ou que não são da linhagem judaica, como também das mulheres. E aqui, falando sobre a questão das mulheres, ele relata então algo importante sobre essa viúva. Antes, porém, se você for acompanhando o relato de Lucas, você vai notar que logo após Jesus sair do Sermão da Montanha, ele relata que Jesus foi atender um centurião romano, que é um estrangeiro, que tinha ali o seu servo doente. E Jesus, nesse episódio, ele relata o seguinte, que Jesus diz: eu nunca vi uma fé tão grande como a de como desse centurião romano. Aqui nós já tiramos uma lição. É possível que pessoas que tenham uma forma de adoração diferente tenham uma fé em Deus tão grande quanto a nossa. Por isso nós precisamos ter um pouco mais de amplitude da visão de como Deus, então, coloca a extensão do nosso amor pelas pessoas. Quando Jesus ele sai de lá, no capítulo 7 vai contar exatamente que
no 7 a partir do verso que nós lemos no verso 11, vai contar que no dia seguinte, Jesus então, ele vai para uma cidade chamada Naim. Ele estava em Cafarnaum e ele vai para uma cidade chamada Naim. Naim também é uma cidade perto de Nazaré, onde Jesus havia crescido. E ali onde Jesus estava passando em Naim, a Bíblia diz que ele, quando foi a Naim, ele foi acompanhado por seus discípulos e também por várias pessoas, por uma multidão. Interessante. Quem era esse homem que era capaz de ter pessoas ali ao seu redor acompanhando ele até pelas estradas? Possivelmente fosse por motivo dos seus dons, os dons que ele tinha, os dons espirituais, dom da cura, dom da ajuda, dom do altruísmo. Possivelmente as pessoas estavam seguindo a Jesus porque viram nele essa capacidade, essa habilidade, e aquilo aproximava as pessoas. Pode ser que seja isso. A história continua e ali ela diz o seguinte: quando Jesus foi chegando em Naim, eles observaram e havia um cortejo fúnebre. E nesse cortejo fúnebre estava sendo então ali velado e já ia ser sepultado o filho único de uma viúva, que é esta mulher que nós estamos mencionando. Bom, ser uma viúva nos tempos antigos tinha uma dificuldade enorme. Por quê? Além da falta de recursos, por ela ter se tornado viúva, e geralmente o homem, ele é o que era o responsável dentro da família de trazer o alimento, de defender a família, essa viúva já estaria vulnerável porque ela não tinha essa proteção de um marido. Talvez o seu elo familiar precisasse se ajustar para que pudesse ajudá-la e auxiliá-la. E agora, ainda mais, porque o fato de ser viúva muitas vezes era visto também como uma falta do favorecimento de Deus. Então imagine o que essa mulher talvez tenha tido que enfrentar e demonstrar às pessoas de que o fato dela ser viúva não era uma falta do favorecimento de Deus. Existem coisas que simplesmente acontecem porque nós estamos nessa vida. Estamos num mundo cheio de pecados, cheio de erros. E às vezes não foi Deus que colocou uma situação, assim como para essa viúva, que colocou para mim e para você também. Mas agora, a história conta que além de ela ser viúva, ela tinha um único filho. Esse um único filho, ele veio a falecer. Pela multidão que estava na cidade, talvez essa mulher fosse querida. Só que a falta de recursos talvez fosse maior agora, porque agora ela não teria esse único filho, que era um jovem, e ainda mais se acrescentaria a visão de que ela não era uma favorecida por Deus. A perda do marido e a perda agora do seu único filho. Você já parou para pensar em pessoas que estão além das dificuldades que todos nós temos? Você já parou para pensar da perda ou da falta de sensibilidade das pessoas? Talvez fosse essa uma importante reflexão para nós termos a cada dia em nossa vida. Porque aqui nós vemos que Lucas talvez está mencionando esses detalhes para mostrar o quanto Jesus ele pensa nas pessoas menos favorecidas. Aqui nós vemos o próprio Jesus que saiu de uma cidade, foi até outra cidade, muito provavelmente porque ele via a necessidade de uma pessoa que talvez não tivesse como explicar ou como se explicar das dificuldades que ela estava enfrentando. E aí, amigos e amigas, nós vemos que Jesus
ele foi um pai compassivo, um pai de amor. Porque a Bíblia diz que ele vendo essa mulher, ele compadeceu-se dela. Você já sentiu a compaixão de Cristo por você? Você já conseguiu sentir compaixão por pessoas que sofrem? Jesus é aquele que sente compaixão por nós. Quando ele nos vê sofrendo, ele tem um sentimento de amor por nós. Talvez fosse desse sentimento que atraía as pessoas para que estivessem andando ao lado de Jesus. Não somente pelos seus dons, não somente pelo seu poder de cura, mas porque ele sentia compaixão pelas pessoas. E muitas pessoas identificavam o amor de Deus através dos milagres, através das curas que Jesus fazia, através das palavras que Jesus tinha. E o que Jesus fala então para aquela mulher? Ele fala: não chores. Talvez você que está acompanhando aqui, você seja uma pessoa enlutada. Talvez você passou por um luto recente. Talvez você passou por um luto um pouco mais antigo, mas que ainda traz dor ao seu coração. Seja qualquer uma das situações, Jesus ele diz para você: não chores. Confie em mim somente. Quando Jesus vier e voltar, o que ele fez a esta viúva, ele promete fazer para você que sofre pelo luto também. Então confie no Senhor. Deus é o nosso Pai de amor. Tudo está nas mãos de Deus e não há o que temer. Se nós tivermos que orar a Deus para pedir a cura, vamos confiar no Senhor somente. Tudo está nas mãos do Senhor. Se Deus achar que é melhor o descanso, da mesma forma, confie em Deus somente. Tudo está nas mãos do Senhor. O nosso Pai, ele é um Pai de amor. Ele não deixou que esta mulher ficasse sem esperança. Jesus, então, ao ressuscitar esse jovem, ele devolve, ele restitui esse jovem à sua mãe. Talvez agora nós precisemos esperar um pouco, mas Jesus promete que em um dia ele vai restituir esse ente querido a você. Por isso confie no Senhor. Talvez não seja fácil, porque a falta de uma pessoa, ela passa a ser visível, passa a ser algo diário, mas confie no Senhor. Deus tem promessas e Ele há de cumpri-las no tempo em que Ele completar a salvação da humanidade. Para hoje, apenas nos cabe orar. Se você hoje também está passando por dificuldades espirituais, por dificuldades de saúde, se você está vendo um parente enlutado, se você está vendo um parente tendo que lidar com a morte, nós estamos passando por momentos difíceis, confie no Senhor também. Não há o que temer. Peça para Deus tomar você nas suas mãos e Ele assim o fará. Amigos e amigas, hoje nós vamos incluir nas nossas orações pessoas que estão enfrentando a dificuldade da Covid, mas que nós confiamos que Deus pode reverter essa situação. Por isso nós gostaríamos de incluir hoje irmãos da igreja da Central de Osasco, a irmã Sônia e o irmão Nilson, que sofrem pela Covid-19. Uma atenção especial ao irmão Nilson. Ao seu irmão Ednilson, que está numa situação ainda um pouco mais difícil. Também pedimos que os irmãos orem pela irmã Jolinda, pelo irmão Elias. Também chegou o pedido pelo pastor Elias Brenha, que também não está em caso grave, mas
ele também está com a Covid-19. E por todas as pessoas que estão enfrentando esse mal dessa pandemia e as dificuldades que convencionalmente nós já enfrentamos no dia a dia. Também gostaríamos de mencionar hoje famílias realmente enlutadas, que perderam seus parentes hoje ou nessa semana. Aqui nós mencionamos o pastor Marcos Tosta, que veio a falecer também enfrentando a Covid. Também o jovem Esdras Godin, que ele era do Vocal Livre, também um jovem muito conhecido pela igreja. Também gostaríamos de incluir também a família do irmão Elias Azevedo, que foi um dos pioneiros da música adventista há algumas décadas atrás. Que Deus também esteja com estas famílias, que Deus atenda a oração dessas pessoas e que nós possamos também nos unir em oração. Se você tem sofrido por causa da morte, por causa de luto, confie em Deus somente. Deus cuidou dessa viúva, Deus há de cuidar de você e de mim também. Então vamos orar neste momento? Querido Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque meditamos aqui na Tua Palavra. E, querido Jesus, nós falamos sobre a dificuldade da morte, nós falamos sobre a dificuldade do luto, e muitas pessoas nos últimos meses têm sofrido esta dificuldade. Muitas pessoas já descansaram, não estão mais entre nós. E algumas estão enfrentando esse desafio. Senhor Deus, o Senhor cuidou no passado daquela viúva e de tantas outras pessoas. Cuida de nós agora, no século XXI, onde estamos vivendo, onde nós temos desafios que às vezes parecem não ter fim. São mortes a cada dia, são notícias de morte, são notícias de luto. E para nós não é fácil lidar com isso, Senhor. Mas o Senhor diz que um dia o Senhor vai restituir a cada família essas pessoas, porque um dia o Senhor há de voltar. E na ressurreição dos salvos, dos santos, daqueles que creram, dos fiéis, nós vamos ter a nossa família de volta. Por favor, Senhor Deus, nos dê força, nos dê ânimo. Perdoa os nossos pecados, tira a aflição do nosso coração. Sabemos que aqui não é o fim. Por mais dor que possamos ter, nos ajude a ter a alegria, assim como o Senhor levou a alegria àquela viúva. Perdoa, por favor, Senhor Deus, a nossa falta de fé, perdoa também a nossa falta de entendimento. Tenha compaixão de nós. Atenda as orações, Senhor Deus, em favor dos que estão doentes, para que eles possam superar essas dificuldades, esses desafios, para que as famílias possam também ter ânimo para cuidar desses que sofrem pela doença. Mais uma vez, Senhor Deus, te pedimos, tenha compaixão. Cuide de nós, nos ajude a confiar no Senhor. Derrama a tua paz sobre cada um de nós e nos fortalece para estarmos aqui na próxima semana, desfrutando da tua palavra e também da esperança que há em Cristo Jesus. Fortalece o nosso coração, pedimos isso não porque merecemos, mas em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Amém, amigos, amém, amigas, amém, irmãos, irmãs. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos leve ânimo, que Deus traga força, fé e esperança para nós. Fiquem com Deus, até a próxima semana.